Caríssimos irmãos, que alegria nos encontrarmos hoje em torno da Palavra de Deus. Vamos invocar sobre nós o amor do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Que esse amor nos envolva e penetre de tal forma que tenhamos o nosso coração dilatado, sensível, aberto à voz e aos apelos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Divino Espírito Santo, iluminai-nos e conduzi-nos. Caríssimos irmãos, eu sou irmã Auclésia, da Congregação das Filhas de Amor Divino. Atualmente estou em missão em Natal e posso afirmar com muita alegria e prazer que o meu chamado, a minha vocação, nasceu no seio da Renovação Carismática Católica, mais precisamente na paróquia de Santa Terezinha, em Santa Terezinha, na Diocese de Afogados da Engazeira. Eu fui frequentando o grupo de oração e tantos retiros que eu ouvi a voz de Deus ao chamado, o chamado de Deus à vocação religiosa. E sou grata a Deus pela Renovação Carismática. Parabenizo a vocês por essa bela e significativa iniciativa de reflexão da Palavra de Deus. Então, hoje, nós vamos refletir o texto bíblico, está no livro do Gênesis, no capítulo 7, versículos de 1 a 3. Ouçamos atentamente. O Senhor disse a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque te reconheci justo diante dos meus olhos. Entra entre os de tua geração. De todos os animais puros tomarás 7 casais, machos e fêmeas. E de todos os animais impuros tomarás um casal, macho e fêmea. Das aves do céu, igualmente 7 casais, machos e fêmeas, para que se conserve viva a raça sobre a face de toda a terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então essa emblemática passagem nos remete a um momento que antecedeu essa missão, que foi o chamado a Noé. E antes desse chamado teve algo muito sublime também. Podemos contemplar um Deus no céu, diante da sua criatura, ao olhar a sua criatura. E aquela coisa muito boa e bela que ele fez e que ficou deslumbrado diante da criatura, agora ele vê perecer, se extraviar, cair, perder a sua essência, a sua primeira essência. E o ato muito lindo é que esse Deus decide ficar com esse povo que não é fiel à sua vocação. Ele decide ficar. E aí suscita no corações de homens um chamado ao cumprimento de uma missão. Uma missão está muito atrelada à salvação. A salvação daquele que é chamado e, consequentemente, a salvação daqueles que o rodeiam ou de muitos outros. Então, nós vemos um homem que recebe um chamado e depois uma resposta, seguidamente uma arca e, por fim, um não-herói. E quando Noé foi chamado, que antecede esse momento da missão, porque não existe missão sem um chamado.
Quando Noé foi chamado, nós não vemos, nós não ouvimos ele dar uma resposta. Noé não fala, né? A Sagrada Escritura diz que ele caminhava com Deus. A resposta dele se deu na construção da arca. Foi uma resposta que se transformou numa obra. Sua palavra foi uma obra. A palavra de Noé torna-se a sua obra. Percebem? Os justos, aqueles que foram profundamente chamados, eles pouco falam ou nada falam, mas muito amam, muito fazem, muito se doam. Sua resposta é a construção de uma arca de salvação. Olha só, uma única pessoa pode ser suficiente para a história da salvação. Porque a alma que se eleva, eleva o mundo. Quando eu correspondo a esse chamado, quando eu permito que Deus transforme a minha vida, isso tem um eco muito forte. Olha a nossa responsabilidade perante o chamado, a resposta e a missão. A minha forma de vida, a minha resposta a Deus, a minha missão pode repercutir na vida de outras pessoas. O meu testemunho tem um alcance incalculável. A alma que se eleva, eleva o mundo. Que bonito perceber esse olhar que Deus dirigiu a Noé. Deus tinha ele diante dos seus olhos. E o que é o chamado? É um Deus que olhou com um olhar fito para a sua criatura, um olhar apaixonado. E aquele que se permitiu ser olhado, em um determinado momento da sua caminhada, a sua alma se apaixona pela alma de Jesus. E o seguimento se torna quase que irresistível. A gente se propõe a caminhar com Ele. A gente se propõe a entrar na arca. E essa é a principal missão daquele que se sente chamado a estar com Deus. É entrar dentro dessa arca. E não entrar sozinho, levar outros consigo. Que arca é essa? Podemos dizer que a arca é o coração de Deus. A arca também sou eu. Eu tenho que entrar na arca. Para acontecer a salvação, eu tenho que entrar na arca. Sem essa entrada não há salvação para mim e nem para os outros. Eu preciso morar em Deus, que é a grande arca, e ser morada dele. Morar e ser morada. Esse movimento o tempo todo. Se eu quebro esse movimento de morar nele e ser morada, é aí que a minha vida seca. E na caminhada nós podemos até pensar, mas Deus me chamou mesmo, essa é a minha vocação. Olha só, o chamado de Deus é irrevogável e intransferível. Deus não muda de ideia a nosso respeito. Deus não desiste do chamado. Se um dia você sentiu o seu coração arder no desejo de servir a Deus, de ser de Deus, Deus já mudou de ideia a seu respeito. Você pode ter quebrado esse movimento de estar com Ele e deixar Ele estar com você. E nós não podemos dizer simplesmente para Deus, Senhor, chame outro, ponha outro em meu lugar, eu quero experimentar outras coisas. O chamado é intransferível, é dirigido a você. A missão é só sua, ninguém pode cumprir em meu lugar. Ninguém pode me representar na vida. Cada um de nós somos únicos e irrepetíveis. Trazemos em nós, na nossa identidade, nas nossas características, uma centelha de Deus, única, um pouquinho de Deus. E só eu, na minha missão, posso revelar esse pouquinho, essa centelha de Deus. O outro vai revelar a centelha de Deus que Deus conferiu para ele, mas não é a minha. Então, se eu nego esse chamado, se eu viro as costas, o mundo vai ter menos claridade, vai ter menos a presença de Deus, porque eu me neguei a revelá-lo ao mundo.
com aquele traço característico que eu herdei dele, que só eu tenho. Então, sejamos fiéis ao nosso chamado. E se em algum momento da minha vida eu esfriei, eu deixei de entrar na arca, a minha vida também, o meu testemunho não atraiu outros a entrar, eu não me salvei, nem salvei aos outros, que eu possa me recordar aquele momento que minha alma se encantou pela alma de Jesus e eu comecei um belo seguimento. E nunca esquecer, ele não desistiu e ele não voltou atrás. Me ama com a mesma profundidade. E olha que bonito, quando Noé termina a sua tarefa, né, ele se percebe, volta a ser um homem comum, se percebe simplesmente um servo. Não é um herói, não se faz um herói e nem um semideus. Ele sabe que foi apenas um lápis nas mãos de Deus, como nos diz Madre Teresa de Calcutá. Então tenhamos essa liberdade interior para perceber quando a nossa vocação, a nossa missão foi concluída. Quando eu preciso abrir mão, ceder, entregar para outro. Deixemos passar aquilo que passa na nossa vida. Nenhuma missão é eterna ou fixa. Todas as coisas da nossa vida são efêmeras. E o que nos faz muitas vezes sofrer, que causa bloqueio no nosso relacionamento com Deus, é o nosso apego a uma missão e não ao o autor e ator das missões. Deixemos passar as coisas que passam. Fiquemos atentos ao chamado de Deus para entrar na arca, para conduzir outros à arca. Como é que eu vou atrair outros a entrar nessa grande arca que é o coração de Deus? Revelando para eles o amor divino. Não falando tanto do amor. Todas as pessoas ouvem ou já ouviram falar do quanto que Deus as ama. E o que nos realiza, o que transforma a nossa vida, não é saber que Deus nos ama, é sentir esse amor. Precisamos sair do amor sabido para o amor sentido. É isso que transforma as nossas vidas. E nós precisamos levar esse amor para as pessoas, não com palavras. Olhemos para Noé, falou nada. Simplesmente caminhava com Deus. Levemos esse amor em forma de gestos, de atitude, de acolhimento. Quem acolhe na arca salva. Todo aquele que se sente profundamente acolhido se salva. Que tenhamos um grande espaço na arca do nosso coração. Que abramos espaço na arca que é a igreja, para as pessoas entrarem, se sentirem acolhidas e assim se salvarem. Vamos terminar esse momento de reflexão da palavra, pedindo a Deus que Ele possa nos dar a graça de reinflamar os nossos carismas, o nosso chamado, que Ele possa dar ao nosso coração um desejo profundo e incontido de servi-lo, segui-lo e amá-lo, de revelar seu amor divino ao mundo. Meus queridos irmãos, não amemos com palavras, como nos diz São Paulo, mas em atos e em verdade. Voltemos para a nossa arca interior, o lugar do nosso encontro com o Senhor. De lá, desse lugar, ninguém pode me separar de Deus. Ninguém jamais pode me separar de Deus dentro de mim, porque eu sou morada dele. Coloquemos em suas mãos a nossa vocação. De todas as vocações específicas que nós já conhecemos, procuremos perceber qual é a vontade de Deus para a minha vida, qual é a minha vocação. Não a vocação mais nobre para eu cumprir e na perspectiva de ser mais santo ou de estar mais próximo a Deus. Não, meus irmãos, não existe a vocação mais nobre. O que nos santifica não é uma vocação, mas o cumprimento da vontade de Deus, a disponibilidade
para cumprir a sua vontade. Mas busquemos a sua vontade para a nossa vida e a cumpramos com coragem. Coloquemos em suas mãos a nossa vocação. Se você já discerniu, já sabe qual é a sua vocação, entregue-a nas mãos de Deus. É o lugar mais seguro onde a nossa vocação deve estar. Coloque também a sua vida nas mãos de Deus, sua família. Tudo que nós guardamos nas mãos de Deus perdura e permanece. É o lugar mais seguro onde nós podemos estar. De lá, nada e ninguém pode nos arrancar. Pode vir ainda o dilúvio, a tempestade. Estar nas mãos de Deus não significa dizer que nós não vamos chorar, que nós não vamos sofrer, que não vai cair uma tempestade na nossa vida. Não, nós vamos ser atingidos de vários os lados. Mas estar nas mãos de Deus significa dizer que nós não vamos ser destruídos por nenhuma tempestade, por nenhum dilúvio, porque Ele nos mantém em suas mãos. Então, façamos esse gesto de colocar em suas mãos o nosso bem mais valioso, que é a nossa vocação, e a cumpramos com amor, com fidelidade. Senhor, eis-me aqui, quero morar em Ti e ser morada. Que tenhamos uma abençoada semana, que possamos nos lembrar sempre do nosso chamado, ter a nossa missão diante dos olhos, perceber quando ela chegou ao término e soltar. Que sejam livres os vossos amados, na liberdade dos filhos de Deus, entregar a Ele todas as coisas. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pelo convite. Deus abençoe a todos vocês de um modo bem carinhoso e paterno, a Renovação Carismática Católica. Muito obrigada.